Eu fui assistir Shelby Oaks sem nenhuma ideia do que esperar, exceto o fato do filme ser dirigido pelo Chris Stuckman, que era um youtuber que fazia críticas de filmes lá, assim, desde 2015, sei lá, acho que até antes, mas eu lembro que eu conheci ele por volta de 2016. E aí um dia eu pensei, pô, nunca mais vi vídeo desse cara, o que esse cara tá fazendo? Vou dar uma olhada no canal dele. E aí eu descobri que ele estava fazendo um filme. Ele tinha anunciado que era um grande sonho da vida dele, que ele queria fazer um filme, que finalmente estava tirando essa ideia do papel, coisa que eu achei irado, tá? Achei o máximo. E eu fiquei super curioso pelo filme, então eu acompanhei um pouco da produção dessa obra, mas também eu não me aprofundei tanto porque eu não queria saber demais, eu queria ser pego de surpresa. Então quando eu entrei finalmente na sala de cinema, eu falei, cara, finalmente vou ver terror em Shelby Oaks, né? Finalmente vou ver Shelby Oaks. E eu não sei do que esperar, eu não sabia o que esperar, exceto por uma outra imagem que eu já tinha visto e tal. E eu me deparei com uma experiência que eu achei, confesso que eu achei muito divertida, muito interessante, pela forma como o Chris Stuckman, ele combina várias referências de várias obras que eu consigo meio que enxergar ali, sabe? Então, assim, tem um pouco de Bruxa de Blair, na verdade, acho que tem muito de Bruxa de Blair, acho que é a maior inspiração de Shelby Oaks, mas tem uma atmosfera que me lembra muito Silent Hill. E aí consegue misturar até uma pegada meio documentário de true crime, desses que a gente vê em streaming, sabe? Que virou uma febre, aquela coisa da pessoa falando pra câmera, até esses documentários de coisas que são meio sobrenaturais e que, não dá pra acreditar, sei lá, em fantasma, alienígena, mas tem uns documentários dessa pegada que você fica até meio... você fica meio cabreiro, é difícil não ficar. E aí essa mistura de ideias, essa mistura de conceitos, vai criando uma atmosfera que ela é tão interessante que mesmo quando a gente começa a notar que Shelby Oaks é um pouquinho limitado em alguns aspectos, afinal de contas a gente tá falando de um diretor super estreante, cujo, assim, o histórico dele não vem de curtas, né, diferente quando a gente fala dos irmãos Philippon, né, do Fale Comigo, do Faça Ela Voltar, que são caras que faziam curtas de terror pro YouTube. Não, a gente tá falando de um youtuber que ele fazia críticas de filme, então ele fazia um formato completamente diferente, e aí ele foi migrar para essa direção. A gente enxerga essa migração de uma forma meio turbulenta, a gente enxerga limitações em Shelby Oaks, mas particularmente na minha experiência, as ideias, o conceito e a atmosfera são tão interessantes que eu tava tão imerso que mesmo percebendo essas limitações, mesmo percebendo alguns momentos ali que, pô, tá meio previsível essa história, tá meio rasa, cara, não me incomodou em nada, pelo contrário, eu adorei toda a experiência de terror em Shelby Oaks. Eu acho que pra gente falar um pouco dela, a gente tem que falar um pouco realmente do Chris Stuckman, porque beleza, uma coisa é você ver um filme de algum diretor que você já conhece e falar, pô, esse cara se inspirou, né? O Tarantino faz muito disso, né? Ele tem inspiração ali de tal filme, de tal história, de tal coisa de Hollywood, de tal gênero. O Chris Stuckman, a gente tem essa proximidade, porque o cara falou de filmes por anos no YouTube, e tem vários e vários vídeos. E a gente consegue entender um pouco das referências que ele tá carregando. Então quando a gente coloca ali que o Shelby Oaks, ele é meio que a bruxa de Blair da geração YouTube, sabe? As bruxas de Blair pro YouTube, não é uma coisa assim impensável, não é uma coisa que, é só porque parece. Não, realmente dá pra colocar ali que foi uma influência pro Chris Stuckman. Ele é um cara que gostava de terror, era um cara que falava de terror. E A Bruxa de Blair é aquele tipo de filme que quando você gosta de terror, você não consegue passar sem assistir ele, sem falar sobre ele em algum momento, porque ele é um filme muito impactante. E aí o Shelby Oaks, ele traz uma ideia muito parecida, até pelo lance dos jovens que desapareceram, algumas filmagens ali meio amadoras, né, como é o caso de A Bruxa de Blair, essa coisa dos jovens que desapareceram e tem esse mistério, o que aconteceu com essas pessoas. Tudo isso é muito Bruxa de Blair. Só que Shelby Oaks, por mais que ele puxe essa ideia, puxe esse tom, ele não se limita tanto a isso. Como eu falei, ele cruza um pouco com essa coisa da linguagem documental, ele cruza ali com uma linguagem cinematográfica mais tradicional mesmo, e é essa mistura que torna o filme interessante, é essa mistura que torna o filme não uma tentativa tipo B, né, um filme B, uma versão B de A Bruxa de Blair. Não, ele é um filme que tem uma personalidade própria, e ele é um filme bem interessante justamente por causa de como ele utiliza esse pano de fundo dos jovens desaparecidos. Já que aqui a gente não vai ficar preso naquela ideia das filmagens encontradas. Os jovens já desapareceram há algum tempo, só que a gente está acompanhando uma investigação sobre isso que está ali meio que encabeçada pela irmã de uma dessas jovens que desapareceu, que é a Mia, interpretada pela Camille Sullivan. E aí a gente tem toda essa coisa da linguagem, né? A gente vai ter essa coisa das filmagens encontradas, né? As filmagens perdidas, que eram esses jovens porque eles eram youtubers paranormais, esse pessoal que tem canal no YouTube que vai investigar cenas de crime, que vai investigar um mistério na cidade. Eles eram esse tipo de pessoa. O Chris Stuckman traz muito da linguagem do YouTube, dessa coisa até de mostrar a plataforma, mostrar o lance de como eles explodiram em views depois que eles desapareceram, porque as pessoas ficaram interessadas no assunto. Então é algo interessante dele meio que acoplar
ali no filme dele, é um ponto de vista que ele, com certeza, ele tem lugar de fala, e aí ele brinca com essa ideia que eu acho muito legal, um dos pontos bem altos do filme. É essa primeira parte onde a gente vai entendendo o que aconteceu, quem são aquelas pessoas que desapareceram e qual que é o mistério em si. Mas a gente também tem a investigação de fato, né, a irmã ainda atrás, tentando descobrir o que aconteceu, e também esse lado mais documental, porque é como que já estão produzindo um documentário sobre o desaparecimento. Então a gente tem entrevistas, tem todo aquele formato da pessoa olhando pra tela, né, as talking heads, as cabeças flutuantes, até a abertura do filme parece muito abertura de série de true crime, e que é uma belíssima abertura. Eu tô vendo muitos filmes recentemente que tem uma aberturinha ali que parece abertura de série e que tem um charme próprio que eu acho muito legal. E tudo isso faz com que a gente acabe ficando muito próximo do Shelby Oak, sabe? Se na Bruxa de Blair, que saiu ali em 99, a gente tinha uma certa proximidade, porque, pô, é a época do VHS, a gente parece estar encontrando a filmagem da filmadora, e aí tinha todo o lance de marketing, de que aquilo poderia ser uma história real, os atores sumiram, então ninguém sabia quem eram aquelas pessoas. Em Shelby Oaks, ele já brinca mais com a linguagem do streaming e a linguagem do YouTube. Então, assim, YouTube é uma ferramenta que está aí no nosso dia a dia. Você muito provavelmente vai estar vendo esse vídeo no YouTube. Então, o YouTube é uma ferramenta que a gente utiliza. Já os streamings também estão na nossa vida, né? Quem não chega em casa, às vezes vai, abre uma plataforma ali de sua preferência e vai ter, muita gente vai assistir essas coisas e tá lançando sempre, então sempre tem ali um disclaimer, um comercialzinho de um desses documentários. Então, é uma coisa que deixa Shelby Oaks muito próximo da nossa realidade de hoje. Não parece meio que fora da época, sabe? Não é como se alguém produzisse a Bruxa de Blair hoje. E olha que já tentaram, né? Existem versões da Bruxa de Blair que tentaram fazer hoje e simplesmente soa muito anacrônico ou não consegue criar a mesma atmosfera porque já tentam fazer com uso de celulares e tudo mais. E aqui em Shelby Oaks, apesar de não ser uma história, parece que se passa nos dias de hoje, até pela plataforma ali do YouTube que eles mostram, né? A carinha do YouTube muito mais antiga do que é o YouTube hoje, mas ainda assim é o suficiente para a gente comprar essa ideia como algo próximo, como algo no nosso dia a dia, que torna mais realista, torna tudo mais imersivo e torna a experiência ainda mais divertida. Porque quando ele vai começar a trocar as linguagens, né, começa muito de um jeito, aí depois vai mudando. Quando ele vai fazendo essa brincadeira, a gente acaba abrindo margem para outros tipos de susto. Não vai ser simplesmente aquela coisa de você estar mirando a câmera num ponto, virar e depois quando voltar tem alguma coisa ou um barulhinho. Tem jumpscares, é um terror que usa muito jumpscares, mas eu acho que a brincadeira com a troca de linguagem entre o documental, uma linguagem mais tradicional do cinema, e a filmagem encontrada, o found footage, faz com que a dinâmica funcione muito bem. Mas é justamente porque ele traz uma atmosfera que lembra muito outras coisas, lembra muito outras ideias. Lembra Bruxa de Blair, lembra muito Silent Hill. Tem uma coisinha ali que você consegue ligar talvez com o Hereditário, do Ari Aster, sabe? Você vai começar a pegar algumas ideias, algumas viradas que possam tornar a experiência um pouco previsível. Eu acho que é uma previsibilidade muito diferente, assim, muito menos agressiva do que a de Ghost, por exemplo. Porque Ghost não só fica óbvio, literalmente no primeiro minuto, e aí isso tudo vai acabando com a ideia, com as surpresas, e até um filme bem mal dirigido, ao meu ver, que a gente não consegue segurar ali pela atmosfera. Aqui em Shelby Oaks, pelo menos, ele tem uma atmosfera muito boa, ele tem uma coisa ali, uma dinâmica interessante, uma história legal que mesmo quando fica previsível, a direção segura no lugar. A gente tá interessado na obra pela direção dela, que é uma direção que o Chris Stuckman, apesar de estreante, ele consegue conduzir muito bem. Mas antes de eu continuar, eu quero só me apresentar, porque ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Se você chegou de paraquedas aqui no canal, aproveita para deixar um like nesse vídeo se você estiver curtindo e também se inscrever. Eu vejo que muita gente que está assistindo ainda não está inscrito. E se você curtir esse vídeo e se inscrever agora, enquanto você está assistindo, você vai passar uma mensagem pro YouTube que esse vídeo está tão bom que mereceu o seu like e a sua inscrição. Então se você não está inscrito, aproveita para se inscrever. Se você quiser trocar uma ideia ou ver tudo que eu estou assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Shelby Oaks, que assim, eu vou dizer, eu estarei nas trincheiras para esse filme porque eu vi que a recepção dele parece que não vai ser tão boa, já vi que uma galera não curtiu tanto, mas eu vou dizer que eu gostei, acho que muito porque eu fiquei muito imerso, acho que os primeiros 20 minutos do filme são bizarros de bons, assim, são excelentes, eu tava ali com um sorriso de orelha a orelha, eu tava super imerso no mistério, mas parece Bruxa de Blair, mas parece... Não importa, sabe? Eu gosto muito da Bruxa de Blair, talvez por isso. Parece e ótimo, porque é uma coisa que eu gosto. Não é que nem o Ghost, que eu já
entendi o que vai acontecer e isso foi criando um gosto ruim assim na experiência. A experiência não era boa, cada vez mais o filme parecia pior. Não, aqui foi o contrário. Eu tava muito imerso, eu tava curtindo a ideia, me apeguei à personagem ali, tava querendo saber o que ia acontecer. E quando eu comecei a prever os sustos, as viradas, não importa, porque a direção ainda é boa, eu ainda tô investido nesse filme. Pra mim, isso é um sinal de que ele é muito bom, tá? Então, pra mim, é previsível? É, mas eu tava curtindo, a direção é muito legal. O Chris Tuckman, ele tem algumas limitações bem claras ali, tem um momento ali no hospital, no filme, não vou entrar muito em detalhes, mas é uma cena que acontece no hospital que parece tirada da novela, sabe? Assim, você vê que é um momento ali onde ele precisa ir pra uma fotografia e uma forma de filmar mais tradicional que, cara, ele não consegue ainda dominar. Quando ele tá brincando com o formato documental, quando ele tá brincando com o formato YouTube, que é a praia dele, né, como eu falei, o cara vem do YouTube, pô, o filme vai lá em cima, sabe? O filme ele se destaca demais. E eu acho que por causa disso, por causa da forma como ele vende a ideia, e a gente acaba comprando a ideia porque nesses momentos documental, YouTube, a gente tá muito investido, que quando ele acaba indo para uma filmagem mais tradicional, ele acaba perdendo um pouco a mão do roteiro, acaba se tornando um pouco mais óbvio, a gente consegue relevar, sabe? A gente consegue... que não estraga a experiência. Eu acho que isso é muito importante. Não é algo que vai incomodar ao ponto de você pegar e falar, pô, quer saber? Não gostei desse filme. Não, você tá lá, você tá investido. Mas no meu caso, eu tava muito investido e estava funcionando muito bem. Inclusive, uma das coisas que talvez eu menos tenha curtido em Shelby Oaks é quão boa é essa atmosfera documental. E eu digo isso porque ela é tão legal, mas ela é tão legal que toda essa, meio que a primeira parte do filme, ela é nesse estilo documental, com as filmagens encontradas. Por mim, o filme poderia seguir isso o filme inteiro, sabe? Um filme que poderia seguir nessa pegada por toda a parte ali, todo o decorrer do filme, talvez mudar só no finalzinho, porque é justamente quando ele sai disso que o filme perde um pouco do charme. E eu tava curtindo, eu tava investido, eu tava assim... Aí ele muda, e ele muda com uma cena bizarra, assim, que te pega de surpresa, me pegou, falei, tomei um sustão, assim, um dos sustos que eu tomei. Um dos poucos sustos que eu tomei em 2025 no cinema, que foi realmente um belo susto. O primeiro foi em Sirá, que eu já comentei aqui sobre o filme, e o outro foi nesse filme Shelby Oaks, que, cara, tem uma cena ali que me pegou muito de surpresa. Alguém toca a campainha, o que vai acontecer em seguida é muito rápido, é bem legal, sabe? Eu acho, a troca de linguagem funciona bem, apesar de eu preferir o lado mais documental, o lado mais YouTube, mas ainda é uma troca interessante e eu acho que Shelby Oaks acaba sendo aquele filme de terror que ele é surpreendente, sabe? É um filme de terror que ele... e tem a história meio batida. Você já viu essa história em algum lugar, ou pelo menos você já viu fragmentos dela em outros filmes, mas a forma como ela é colocada aqui, dentro de uma direção que ela valoriza essa história de uma maneira diferente, né? Essa coisa de você ver um filme parece ser tirado do YouTube e tal, uma coisa found footage envolvendo o YouTube. Pô, isso é muito legal. E eu acho isso funcional para você ter um filme de terror interessante, assustador, porque tem uma narrativa que ela é interessante e ela consegue criar momentos na atmosfera que são densos e que aí, mesmo sem apelar para um jumpscare muito gritante, consegue te deixar tenso, consegue te dar um outro susto. E que ao mesmo tempo é uma história legal, é uma história interessante, é uma história que, se fosse um quadrinho, eu queria ler o quadrinho. Se fosse um jogo, eu iria querer jogar esse jogo, porque é uma história legal. Mas é uma história meio repetitiva, mas é uma história que ela é meio previsível. Não importa, ela é interessante pela forma como ela é contada aqui. O Chris Tuckman, ainda como um diretor estreante, sempre importante ressaltar, ele tem um ótimo trabalho ali de direção de atores, sabe? A protagonista, que é a Mia, ela sustenta o filme praticamente sozinha, é uma personagem bem legal, é uma personagem que ela consegue trazer na voz, consegue trazer no olhar todo o peso daquela pessoa que está preocupada com o que aconteceu com a minha irmã que desapareceu, e aí ela tá também no documentário, nessa parte mais documental, ela falando sobre o que aconteceu, ela dá um background interessante da família dela, que vai ser importante no decorrer do filme, né? Vai ser importante pra gente entender a mitologia que está sendo construída em Shelby Oaks. E ela é uma pessoa que consegue passar, eu acho que consegue passar uma certa naturalidade, uma coisa muito genuína em ambos os aspectos do filme. Quando o filme está mais documental, ela realmente parece aquela pessoa que está dando um depoimento, que está ali preocupada com o que está acontecendo, mas também ela consegue passar toda a preocupação no momento mais cinema normal, sabe? Mais cinematográfico ali, no formato tradicional. Ela não é aquela atriz que ela funciona só para um dos formatos, ela consegue navegar ali entre tudo que o Chris Tuckman está propondo para ela. Eu acho que ela, por passar essa coisa muito genuína, Shelby Oaks consegue funcionar como a ideia de que aquilo está realmente acontecendo, aquilo realmente aconteceu, mesmo quando o filme ele vai para um lado um pouco mais sobrenatural, né? Quando ele sai um pouco ali dessa coisa mais pé no chão.
como a própria Bruxa de Blair faz, né? A Bruxa de Blair também caminha muito ali numa coisa lenda urbana, pé no chão, até que em algum momento, em dado momento, ele vai se tornar algo muito mais sobrenatural, muito mais, talvez, inacreditável. Mas em ambos os casos, eu acho que a atmosfera ela é de muito valor, porque é justamente por isso que a gente consegue comprar quando o filme ele vai para esse lado. E a gente enxerga esse valor da atmosfera justamente porque é uma história que ela acaba tendo seus momentos previsíveis, né? Se fosse outro filme, esses momentos previsíveis poderiam simplesmente destruir a experiência, o que não acontece aqui. Ainda que não seja aquela história que vai reinventar a roda, acho que é uma história que ela tem suas limitações, é uma direção que ela tem suas limitações, mas o conjunto geral é interessante, funciona pra mim, pra mim um bom terror, na verdade é um dos meus filmes de terror favoritos do ano, tá? Como eu falei, estarei nas trincheiras, porque eu sei que muita gente vai odiar, particularmente eu adorei, e eu espero muito que vocês gostem tanto quanto eu, porque é um filme muito divertido. Então, para Terror em Shelby Oaks, nota 8. Para um ano com muitos altos e baixos, eu acho que dá pra gente destacar Shelby Oaks como um bom terror sim, tá? Porque, como eu falei, ele tem seus momentos previsíveis, mas ele tá longe de ser uma bagunça completa, como é o caso de Goat. E ele, pelo menos, não é aquela coisa que tenta reinventar a roda, mas é meio qualquer coisa, tal qual A Hora do Mal, que é legal, mas assim, não me marcou. Acho que Shelby Oaks é muito mais marcante pra mim. Agora eu quero saber de você, como é que tá a expectativa pra Shelby Oaks? Comenta aqui embaixo o que você acha, ou o que você achou do filme se você já assistiu. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.